Irmãos e irmãs, nós retomamos, como vimos no comentário inicial, o tempo comum. Estamos apenas iniciando a segunda semana do tempo comum. A semana, ou melhor dizendo, o tempo comum é a maior parte do ano litúrgico. Compreende 33 ou 34 semanas. A primeira parte vai agora, desde o batismo de Jesus até a quarta-feira de cinzas, exclusive, e depois de Pentecostes até a festa de Cristo Rei, quando encerramos o ano. A maior parte do ano é um tempo assim, digamos, palmeirense, né? Verde. Padre Anderson é palmeirense. Se assemelha um pouco à vida da gente. A vida da gente não é feita de festa todo dia. Então, nesse meio aí do tempo comum, no batidão da vida, de vez em quando tem uma festa. Uma festa de Nossa Senhora, uma festa de algum santo padroeiro, né? Festa de Corpus Christi. Enfim, é possível comparar com a vida da gente, né? Não é feita só de festa, mas de vez em quando tem festa, né? Não é feita de grandes eventos, mas de vez em quando surge um grande evento. Bonito que seja, nesse início do ano, nesse início do tempo comum, uma liturgia marcadamente vocacional. Até, se a gente pegar as leituras, o folheto que nós estamos usando para cantar hoje, alguém tiver um pouco desavisado, vai pensar que estamos em agosto, que agosto é conhecido como mês vocacional, né? Mas o que então a gente pode refletir, aprender e guardar para a vida da gente das leituras de hoje? A primeira coisa é que existe uma vocação universal. Ela compreende todos os seres humanos, que é a vocação à vida, à existência. Todos fomos chamados à existência, mesmo os não crentes, todos. De vez em quando a gente se esquece, eu aqui repiso um pouco esse argumento, nenhum de nós se deu a própria vida, nenhum de nós se dá a própria vida. Eu não sou meu pai, nem sou minha mãe, eu não sou o meu genitor, minha genitora. Eu recebi a vida. A vida é um dom, alguém me deu a vida. Minha obrigação é cuidar dela, protegê-la, defendê-la, fazê-la frutificar. Porque em algum momento teremos que devolver a vida que recebemos. E como vamos devolvê-la, né? Melhor ou pior? Com frutos, sem frutos? Aí vai depender de cada um, o que cada um fez com a sua própria vida. Então, nos convençamos que essa vocação, esse chamado universal existe, que um Criador nos trouxe à existência. E dentre todos esses chamados à vida, existem alguns, e é o caso nosso reunido hoje aqui na igreja, existem alguns que foram chamados à vida cristã, foram chamados à vida de fé. Desde o batismo, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E Deus nos conhece pelo nome antes que nós mesmos nos conhecêssemos pelo nosso nome. No dia do batismo, é como se Deus tivesse, de fato fez, dito a você: você é meu, eu amo você. O seu nome está escrito no céu, eu troco reinos por você. Você é meu. E nos chama pelo nome, nos dá uma identidade, uma dignidade. E que bom é que nós sejamos propriedades do Senhor, que sejamos filhos do Senhor. E nesse meio de todos aqueles que são vocacionados, se a gente fizesse hoje aqui uma marcação, né, um separadinho, um chiqueirinho, teríamos, dentre todos os batizados, duas classes, mas nenhuma melhor que a outra, mas de separação, né? Nós dois aqui, ordenados, nós dois vocacionados a um ministério ordenado, e vocês todos, a vocação laical,
membros do povo de Deus. E dentre essa vocação geral, cada um é chamado a alguma coisa. Alguns são chamados ao casamento. E que bom é quando se casam por vocação, porque antes de responder sim um para o outro, estão respondendo um sim a Deus que os fez, que os convidou, que colocou um na vida do outro e que os possibilitou viver assim. Outra coisa que a gente podia pensar, a partir da primeira leitura, é que, mesmo já sendo batizados, mesmo já estando na igreja, mesmo sem ter vergonha de dizer que somos cristãos e católicos, de vez em quando a gente não consegue distinguir a voz de Deus. Porque para a gente viver uma vida de filho de Deus, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Para colocar em prática aquilo que Deus quer da gente, a gente precisa saber o que Ele quer da gente. E para saber o que Ele quer da gente, a gente precisa ouvir a voz dEle, a palavra dEle. Então aqui entra um primeiro desafio. Samuel estava no templo, junto ao sacerdote Eli. Deus se dirigiu, se manifestou a Samuel, mas Samuel não conseguia reconhecer naquele evento a voz de Deus. E ele corria para o sacerdote. Isso se deu uma vez, outra vez, outra vez. O que podemos pensar aqui é que nós não vamos ter uma revelação de Deus, uma conversa de Deus como eu estou tendo com vocês. Não esperemos que Deus marque um horário com a gente para falar conosco. Que Ele convide a gente para ir lá no Parque do Povo caminhar, enquanto caminhamos conversamos. Dessa forma não. É nos eventos da vida, nos acontecimentos da vida, nas circunstâncias da vida, nos acertos e erros da vida, nas chegadas e partidas da vida, que Deus fala conosco. E Ele fala. Continuamente, Deus fala conosco. Vejam, se de repente eu vejo que alguém foi caminhando ali contra aquela parede e estatalou a sua cara, quebrou a cara. Uma segunda pessoa foi na mesma direção e foi na mesma parede e também estatalou a cara, quebrou a cara, na mesma parede. Eu não preciso ser burro, né? Vamos usar uma palavra mais violenta, e ir lá na mesma parede e verificar se minha cara é mais forte que a do outro. Se eu for lá, eu também vou quebrar a cara. Pelo menos eu devia ser assim, menos burro e ir naquela outra parede, porque aquela ninguém testou, né? Ou seja, é preciso um pouco de discernimento na vida. A gente diz que a vida é uma escola, mas se a gente não for bom aluno, não aprende. E muita coisa a gente não precisa aprender nem com os acertos, nem com os erros da gente. A gente pode aprender com os acertos e erros do outro. Porque tem gente que não aprende nem com os próprios erros. E vai errando, e vai errando. Quando olha assim a vida, passou uma década patinando, batendo a cabeça, não deu um passo. Então voltemos. Lá estava o menino e tinha então uma manifestação de Deus na vida dele, um chamado de Deus. E ele foi ao sacerdote, e o sacerdote direcionou aquele menino a Deus. Diz assim: olha, quando você ouvir de novo esse chamado, diga assim: fala, Senhor, o seu servo escuta. Como será que Deus, colocou as pessoas que participam da sua vida e você se deu conta que eram anjos na sua vida? Será que foi com a cartinha, com a nota fiscal? Ou foi com o tempo que você foi percebendo que como Deus foi bondoso ao te aproximar de alguém? Como Deus foi bondoso, um dia você passou aqui pela rua, às vezes de ônibus, e viu uma igreja, foi com a cara da igreja e entrou. Depois entrou, foi com a cara do pessoal, depois gostou, e aqui está. Mas voltemos. Aquele sacerdote foi importante para ele. Alguém que deu a dica, alguém que direcionou. A gente não tem costume de ter um diretor espiritual. E está sobrando guru na praça.
o que tem de gente oferecendo trabalho de guru, o nome mais, né, não vai nenhuma ofensa aqui, nenhuma crítica no sentido destrutiva, é o que tem de coach por aí. Nós perdemos, assim, aquele vínculo com alguém que tem uma vivência espiritual, tem uma experiência de vida, tem uma sabedoria a mais, uma vida de oração e possa nos ajudar no caminho. Quem aqui tem, não precisa responder, quem aqui tem um diretor espiritual? Aí fica ouvindo esse povo vazio falando na televisão e dando dicas de como viver o ano. Esses dias achei bonitinho, alguém perguntou assim: gente, aquele dinheiro para quem usou cueca amarela na virada do ano já vai cair na conta essa semana? Porque é por aí que a gente vai, de bobagem em bobagem, em bobagem, em bobagem, acreditando estar por cima da onda. E quanta coisa de bobajada a gente faz. Quantos devem ter aí uma sementinha de romã na carteira, enrolada num papelzinho de... como é que fala? Não, é aquele... não é papel não, é que a gente cobre carne e tal. Papel alumínio. Ok. Ok. Precisa disso? Óbvio que não. Isso nos leva para o céu? Isso nos faz melhores? Tenho bastante dúvida. Agora, se você tem, também não precisa jogar, não estou querendo arrancar as suas situações, né? É só dizer assim, quando a gente não ouve quem devia, a gente ouve qualquer um. E quem ouve qualquer um, nem sempre vai dar num bom lugar. E o que hoje me angustia um pouco, eu como padre, pregador, é que tem muita palavra no ar, tem muita gente falando, mas nem todas preenchem o coração da gente. Nem todas nos levam à paz, nem todas nos dão sentido. E tem. E a gente anda carente de alguém. Eu ouvi esses dias, qualquer dia eu vou trazer aqui isso completo. Então, um professor, um psicólogo falando que algumas formas que a gente tem de organizar a angústia, a primeira delas é falar, né? A gente fala. Uma segunda é até mesmo o suicídio. Mas achei o máximo, eu esqueci a terceira. A quarta, achei o máximo. A carência que as pessoas estão tendo de alguém que diga, é por ali que vai. Os extremistas. Aqueles que falam e determinam o que você tem que fazer, sem direito a você se questionar. E nem estou falando de política, pode ser o padre também. Você vai naquele padre, tem uma conversa meio mole, vai no outro que a conversa é dura, você vai naquele que tem conversa dura. Não tem o que pensar, é lá. E daí, a consciência da gente fica livre, porque ele falou, não sou eu mesmo, ele que disse que tem que fazer, não sou eu mesmo. Fica moleza viver assim. Não tenho responsabilidades. Mas voltemos, senão a conversa fica longa, né? Voltemos. No Evangelho, nós continuamos, já amarro tudo. No Evangelho, nós vemos também cenas de vocação, de chamado. Os discípulos de João Batista são apresentados a Jesus e alguns deles deixam João Batista e começam a seguir Jesus. A pergunta de Jesus é bem simples, mas ela é bem difícil. Vamos lá. Jesus pergunta para eles assim: o que vocês estão procurando? Vou fazer essa pergunta para você. Pensa na sua vida, na sua existência, no sentido da sua história. O que você está procurando? Veja que não é simples a resposta. Pode falar uma platitude, estou buscando ser feliz. Ok, e cadê a vida? Vamos ver se está buscando felicidade. Às vezes está buscando felicidade e só planta infelicidade, coisas desencontradas, erros, atropelos. Como é que vai alcançar? Vive fugindo de si mesmo? Como é que vai alcançar? Então, de novo, atenção, o que é que vocês estão procurando?
Bom quando está lá em casa, assim, você vê a mãe meio atarantada, fala, o que está procurando? Estou procurando o chinelo do seu pai. Aí está fácil. O que você está procurando? Estou procurando esse endereço, você conhece? Você está procurando um emprego? Isso é fácil. Fora, coisas. E para a vida? O que você está procurando? Tente ver, refletir, que a resposta não é simples. Eu mesmo não tenho resposta para ninguém aqui. Mas naquela cena temos uma resposta. O que vocês estão procurando? Aí eles devolveram uma pergunta para Jesus. Mestre, onde você mora? De novo, eles não estavam curiosos pelo endereço de Jesus, o GPS de Jesus. Eles queriam saber quem era Jesus. E a pergunta deles, onde você mora? Jesus faz um convite. A resposta de Jesus é um convite. Vem ver. Vem ficar comigo. Vem conviver comigo. Vem aprender de mim. Vem passar comigo uma experiência. São felizes, não digo que exclusivos, mas todos aqueles que na procura de sentido para a vida chegam a Jesus. Aquele que dá sentido para a vida da gente. Aquele que preenche a gente com uma palavra verdadeira, não falsa. Uma palavra definitiva, não transitória. Uma palavra não para alegrar as emoções, mas para preencher a vida. São Pedro disse isso, né? Lá no capítulo 6 de São João, Jesus estava fazendo aquele discurso, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer dessa carne vai viver para sempre. Aí os judeus começaram a achar que aquele discurso era muito duro, estava meio complicado, e começaram a ir embora. Eu aqui fazendo discurso, o pessoal saindo pela porta. Aí Jesus viu aquela deserção, virou para os discípulos dele, já apóstolos, né, os mais próximos, e disse assim, vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro diz a grande palavra, Senhor, a quem nós iríamos, se só Tu tens palavras de vida? A quem nós iríamos, se só o Senhor pode preencher de sentido a nossa vida? Se o Senhor é a palavra de Deus que se encarnou para resgatar a vida da gente. Aquele encontro foi tão marcante que São João anotou, era mais ou menos 4 da tarde. Quando foi que você teve um encontro tão marcante com Jesus, que até o dia, a hora e a roupa e o cheiro, você lembra? Se não teve, é preciso sintonizar o seu ouvido, ao seu coração, a voz de Deus. Ele fala, continuamente Deus fala. Pode ser que Ele não fale com você pela boca do padre. Uma das missas brincava assim, pode ser que na hora que você estiver saindo da igreja, não desejo que ninguém tropece, pode ser que na saída da igreja você dê uma tropeçadinha e naquele tropeção, puxa, Deus falou comigo. Quem estiver sintonizado, ouvido o coração, a voz de Deus, não vai deixar de ouvi-lo. E quando não entender, vai saber a quem procurar, se João Batista, se Eli, ou quem for. O problema é que se a gente não ouve a pessoa certa, a gente ouve qualquer pessoa. E daí a gente começa a perder o valor da palavra. Irmãos e irmãs, Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos dá sentido na vida. A última ideia para terminar é que sem Jesus e sem amor, a mesma coisa, né? Sem Jesus e sem amor, sofrimento não faz sentido. A dor só dói. Dor para ter sentido precisa ter amor. Sem amor, a dor só dói. A cruz só mata. É o amor quem ressuscita. É o amor quem dá vida. É o amor quem faz tudo ter sentido. 2 exemplos rapidinhos. Um é daquela menininha, que é uma história que está por aí há muito tempo. A menininha tinha um guri no colo dela, quase do tamanho dela. Ela tinha mais ou menos 8 anos e o menino 5, atravessando a rua.
E alguém falou assim: ô menina, como que você aguenta esse peso? Ela falou: não é um peso, é meu irmão. De fora, a gente olha o peso, mas quem está dentro não olha o peso. Porque o que movimenta ela não é o cansaço, o receio, é o amor. E a outra coisa é de Santa Teresa de Calcutá. Vocês sabem, o trabalho dela é magnífico, é por demais tocante. Se a gente assistir um filme dela, a gente chora. Se for lá onde ela fazia, não sei se chora, acho que a gente iria embora. Mas se fosse lá, ia chorar. Ela saía recolhendo pessoas que foram abandonadas nas ruas para morrer. Os mosquitinhos, tá tudo lá já cantando: ao Senhor agradecemos o alimento que teremos. Era isso mesmo. E alguém dizer para ela, né, por que desse trabalho? Parecia tão inútil. Já ia morrer mesmo. Ela dizia assim: é para que ele parta dessa vida tendo a certeza, ainda que seja por 60 segundos, por 1 minuto, 60 segundos, de que ele foi querido, desejado e amado, de que ele conheceu aqui antes de morrer a bondade. Esse era o trabalho dela. E ela não gostava de dar entrevistas, mas tinha um repórter lá, quando ela começa a ficar conhecida, né, foi por causa dele, tinha um repórter que andava ciscando, procurando, e um dia ele conseguiu falar com ela. E vendo todo aquele trabalho com os moribundos que ela fazia, ele sentenciou para ela assim: irmã Teresa, eu não faria isso nem por $1 milhão. Esse trabalho que a senhora faz aí, eu não faria por nem $1 milhão. E ela lhe disse: nem eu. Porque ela não fazia pelo dinheiro, ela fazia pelo amor. O sentido do trabalho dela não estava no soldo que caía na conta, estava no amor que ela sentia e recebia de Deus. Acolhamos o amor de Deus. Acolhendo o amor de Deus, nós vamos conseguir ser um pouquinho melhores lá fora, nos lugares. Vamos conseguir aproximar mais pessoas de Deus. Vamos conseguir fazer as pessoas morrerem com a certeza de que pelo menos por um instante elas foram queridas, amadas, desejadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.